Olá, queridos irmãos, hoje 12 de junho, estou aqui para mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje está do Salmo 31 a 35 e eu quero refletir sobre o tema, a confissão dos nossos pecados. Para a nossa reflexão, nós vamos ler Salmos 32, verso de número 1 e o verso de número 5. Verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se tem algo que nos deixa inquietos, perturbados, é a nossa crise de consciência por causa dos pecados cometidos. Nós vemos Davi nesse salmo, falando do seu sofrimento por causa do seu pecado que permaneceu oculto por um tempo. Ele chega a dizer aqui no verso de número 2, ele fala que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há dolo. Aí no verso 3 ele diz, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Verso 4 ele diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então Davi está falando aqui de algo muito profundo que ele estava sentindo por causa do seu pecado. Mas ele apresenta a solução. Qual é a solução? É a confissão do pecado. No verso 5 que nós lemos diz que confessarei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, para os nossos pecados tem uma solução. É a confissão diante de Deus. É o reconhecimento diante de um Deus perdoador. Há muitas pessoas que pensam que confessar os pecados diante de Deus, Deus irá puni-lo, Deus irá cobrá-lo. Muito pelo contrário, Deus irá nos cobrar quando nós não confessamos, mas quando nós confessamos, reconhecendo diante de Deus a nossa fragilidade diante do pecado, a Bíblia nos diz, o apóstolo João escreve em 1 João capítulo 1, verso 9, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Provérbios 28, 13 diz que quem encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a cura para a nossa crise de consciência está na confissão do pecado e, consequentemente, o perdão de Deus. A nossa confissão ela precisa vir acompanhada de arrependimento e um desejo profundo de mudança de vida. Porque Deus conhece os nossos corações, Ele sabe da intenção dos nossos corações. Então fica aqui essa palavra de edificação para as nossas vidas, de advertência, porque todos nós pecamos. A Bíblia nos diz que não há ninguém que não peque. Se alguém diz que não peca, é mentiroso. Mas para o pecado existe uma solução, é a confissão. Porque o pecado, ele nos separa de Deus, conforme diz Isaías 59. Mas a confissão restaura a nossa comunhão com Deus e o seu perdão vai trazer paz na nossa alma e esta crise de consciência, automaticamente ela desaparece. Então que Deus nos dê graça para reconhecer os nossos pecados e confessar diante do Senhor e automaticamente sentir o gozo do perdão. Que Deus em Cristo nos abençoe.